Boa tarde. É un luxo e un placer a presentar la sesión de hoy. Hay tres especialistas en estilos de aprendizaje referentes en el congreso del que estamos disfrutando. Comenzamos el segundo panel. Voy a presentar brevemente a cada uno de los ponentes y vamos a dejar los turnos para al finalizar poder hacer las preguntas. Está a mi izquierda Evelis María Labatut Portillo. Algunos habéis repetido sesión y ha presentado también una comunicación anteriormente. Pedagoga, especialista en psicopedagogía, grupos operativos y de educación especial, maestra y doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora, programa completo en sentido estricto por la Universidad Católica del Paraná de Brasil, coordinadora de diferentes grupos, coordinadora del grupo de aprendizaje de investigación y conocimiento en la práctica docente, coordinadora del curso de especialización en psicología de educación de la PUCI también, integrante en educación del grupo de investigación en la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Es autora de varios libros, artículos científicos. Una de las líneas en la que destaca es la metacognición, estilos de aprendizaje, la metacognición. Aprendizaje universitario es uno de los libros, un enfoque metacognitivo, da formación de profesores e condición de educador, cómo se aprende, estrategias y estilos y metacognición. Evelis, la profesora Labatut, nos va a hablar un poco de toda la trayectoria con la que ha trabajado con el tema de la teoría de estilos de aprendizaje. ¿Empiezo? Sí. ¿Este no hace falta? Não, acá. Tá. Ai, boa tarde. Eu pedi para falar em pé porque eu tenho um outro estilo de aprendizagem. É quase o exibido.com, mas eu não sei ficar ali sentada, então eu tenho que andar com esse negócio. Vamos lá. Gente, é um prazer muito grande estar aqui, ter sido convidada para esse evento, nesse momento. E quando nos pediram para falar sobre os estilos de aprendizagem, eu parei para pensar que já se vão 12 anos desde o primeiro Congresso Mundial. E daí fiquei pensando tudo que a gente já fez, não só o que eu fiz lá com o meu grupo em Curitiba, mas também todos os nossos colegas, tudo aquilo que a gente vem pensando, vem trabalhando nesses 12 anos, né? E estando quase que anualmente juntos. É bastante coisa. E isso nos dá, assim, muita vontade, né? De continuar dentro dessa linha, dentro desse grupo e também agora, nesse espaço, apresentar um pouquinho para vocês, nesses 12 anos, o que a gente vem fazendo. E eu tenho, esse ano, todas as minhas palestras, eu tenho me envolvido muito com aquilo que o Zygmunt Bauman, um sociólogo bastante conhecido, tem trazido em termos de sociedade individualizada. O Bauman vai dizer que o avassalador sentimento de crise, sentido de igual forma, por filósofos, teóricos e educadores, tem pouco a ver com as faltas, os erros e a negligência dos pedagogos profissionais, tão pouco com os fracassos da teoria educacional. Eles estão relacionados com a dissolução universal das identidades, com a desregulamentação e a privatização dos processos de formação da identidade. E é exatamente isso que eu tenho visto. Eu vou falar da minha realidade do Brasil. Eu sei que na Europa e na América, de maneira geral, é diferente. Eu vou falar da realidade do meu país, onde a educação, e mais precisamente os professores, a sua formação está tão frágil. Então, quando o Bauman fala de identidade, ele está falando da fragilidade da identidade, tanto da escola, né? Quando a gente vê que o objetivo hoje não é mais a gente ficar tanto em cima do que ensinar, mas sim, efetivamente, daquilo que o nosso aluno precisa aprender. E, por mais que isso esteja muito posto na literatura e na pesquisa, a gente ainda encontra sérias dificuldades para esse objetivo se tornar realidade, né? As pesquisas estão aí, estão mostrando isso. E daí o Damásio, que é um neurocientista português da maior relevância, a quem eu admiro muito,
vai dizer que o que poderia ser mais difícil de conhecer do que conhecer como conhecemos. Porque, na verdade, para que eu dê conta da aprendizagem do outro, eu precisaria estar sempre revendo o meu próprio processo de aprendizagem. Aqui Damásio está se referindo a todos os processos metacognitivos que são super importantes para que a gente efetivamente se reconheça como um aprendiz durante a vida. Então, fazendo essa releitura, essa revisitação desde 2004 no nosso primeiro Congresso de Estilos de Aprendizagem em Madrid, a gente observa o quê? Que esta teoria dos estilos de aprendizagem, ela nos auxilia na compreensão do perfil de aprendizagem, tanto da pessoa como de um grupo, de uma própria instituição. Então, isso já está posto. A gente também percebe que os instrumentos disponíveis, e a gente tem visto isso o dia inteiro, e durante esses 2 dias de congresso também, esses instrumentos disponíveis, eles dão conta, vamos dizer assim, do início de uma pesquisa sobre o perfil de aprendizagem, ou de uma pessoa, ou de um grupo. Mas também podemos observar que só os instrumentos de estilos de aprendizagem não são suficientes para ampliarmos o conhecimento sobre aquele que aprende, ou sobre o grupo que aprende. Por isso que a gente vê e vai ver durante esse evento as pesquisas de estilos de aprendizagem unindo outros temas super interessantes, como os estilos de ensino, rendimento escolar, ensino à distância ou presencial, a cultura educacional, inclusão, perfil sociológico, diferentes disciplinas e níveis de ensino. Isso é muito interessante porque a gente vem observando essa ampliação do que nós temos estudado desde 2012, não é desde 2012, mas é quando os congressos iniciaram. Então, daí eu apresento a vocês um pouco daquilo que eu tenho feito no Brasil, no meu grupo de pesquisa. O nome do grupo é Aprendizagem e Conhecimento da Pesquisa na Formação Continuada. Eu trabalho, meu grupo, oferecendo um programa de formação continuada a professores das escolas escolas geralmente públicas, de diferentes níveis de ensino. E nós temos como objetivo promover esses cursos de formação que duram mais ou menos 2 meses. 2 meses com encontros semanais para professores no interior da escola onde eles trabalham, buscando muito que eles se reconheçam como pesquisadores da sua prática. E para que isso aconteça, né, a gente se utiliza de várias questões. E eu trouxe aqui apenas o resultado de 3 escolas que nós trabalhamos. A primeira é uma escola estadual brasileira, que atende os níveis fundamental e médio. A segunda, eu fiz o meu pós-doc aqui em Portugal, numa escola em Fanzeres, perto do Porto, e ali também que abrange o ensino fundamental. Então, eu trago os resultados também dessa escola daqui de Portugal e da escola 3, que é uma escola de educação infantil na modalidade ensino especial. Para vocês terem uma ideia de que é uma amostragem bastante variada, para a gente ter ideia como é que os instrumentos que a gente utilizou, né? Quais os resultados. Então, os participantes desses programas, no total, foram 33. 8 da primeira escola, 13 da segunda e 12 professores da última. Esses são os temas que nós trabalhamos nessas escolas, né? Só para vocês terem uma ideia, nós escolhemos temas para trabalhar com esses professores em 2 horas semanais, que tem a ver com a prática pedagógica, né? E daí a gente vai utilizar algum material aonde eles fazem também tarefas durante a semana para pensar a sua prática. E um dos instrumentos que a gente utiliza, inclusive é um dos temas dos encontros que a gente faz, é sobre a aprendizagem do professor, e a gente utiliza o questionário Rony e Alonso. E vocês podem observar que isso vem acontecendo desde 2000, quando eu comecei a trabalhar com esse questionário. É
forte, muito forte, o predomínio do estilo reflexivo de aprendizagem nos diferentes grupos, percebe? A escola de Portugal, que me surpreendeu de uma maneira muito positiva, aonde eu encontro um maior equilíbrio entre os estilos, como vocês podem ver aqui na número 2. Mas, no geral, o estilo reflexivo predomina, como também já foi dito aqui hoje. O questionário, que é um outro instrumento que a gente elaborou no nosso grupo de pesquisa, é o instrumento de estilos de ensino Portilho Banas, feito por uma aluna minha, numa dissertação de mestrado. E que tem muito a ver, ele se relaciona diretamente com o Chaea. Então, nesse vocês podem observar que 2 estilos têm um predomínio maior, que é o estilo dinâmico, que posso fazer uma referência ao estilo ativo de aprendizagem, e o estilo prático, que é o pragmático de aprendizagem. E aí começam as nossas perguntas enquanto pesquisadores. Como é que eu, professor, e aí a questão dos questionários autoaplicativos, porque eles são os 2 autoaplicativos. Como é que, quando eu digo o que eu sou, quais são as minhas preferências na hora da aprendizagem, eu me digo reflexivo, ou me percebo reflexivo, com uma predominância no reflexivo. E na hora que eu vou dizer qual é o meu predomínio na hora de ensinar, a gente vê um outro extremo, né, dos estilos de ensino, que no caso aqui aparece o dinâmico e o prático. Então, isso tem nos mobilizado demais a utilizar outros instrumentos que nos ajudem a entender por que na hora de aprender eu me considero de um jeito e na hora de ensinar eu me considero de outro. Eu tenho utilizado, eu e meu grupo, um instrumento para entender um pouquinho a história de vida do professor. Nós damos o nome de memorial a esse instrumento, né? E nele o professor relata um pouco da sua história e a sua escolha profissional. E nós, os pesquisadores, fizemos uma divisão para fazer, tivemos que categorizar esses memoriais. E aí a gente percebeu o seguinte: nós observamos memoriais apenas descritivos, onde apenas ele relata a sua história. Tem um outro tipo de memorial que a gente encontrou, que é o avaliativo, onde ele não apenas escreve, mas ele coloca: isso foi positivo, isso deu certo, isso não foi tão bom. Então, é avaliativo. E o reflexivo é quando ele efetivamente mostra as mudanças que ocorreram a partir daquele fato que ele achou relevante colocar no seu memorial. E vocês podem observar que a Escola de Portugal deu um maior índice de memoriais reflexivos. Então, na hora que eu escrevo sobre a minha história, né, isso aparece bem. A terceira escola, que é do ensino especial, também os professores aparecem mais de 50%, 66%, e apenas a primeira escola teve um índice pequeno de memoriais reflexivos. Um outro instrumento que a gente usa são os diários de ações, onde os professores dizem durante a semana quais foram as práticas de intervenção e as práticas de interferência na sua docência em sala de aula. E a gente levantou que houve um predomínio geral nas 3 escolas, onde o professor mais interfere do que intervém. E isto tem mobilizado muitos professores, porque quando ele interfere é quando ele diz o que o aluno tem que fazer ou não tem que fazer. E a gente diz assim: mas se eu interfiro e me digo que sou reflexivo, e digo que tenho um ensino ativo, um ensino que é bastante pragmático, né? Então, são dados que a gente vem fazendo correlação dentro dos resultados dos estilos de aprendizagem também. Outro dado interessante que eu trouxe, porque tem a ver como a gente aprende,
é que a gente pede ao professor que diga onde que ele aprende. E tanto os professores dizem que é no mundo, na escola, na família. E os alunos, porque eles também vão fazer a pesquisa com os alunos durante a semana, eles dizem a escola, a sala de aula e os manuais escolares. Por que que eu trouxe esses resultados? Para que a gente, professor, reconheça, saiba que por mais que haja, isso no Brasil, tá? Fragilidade na escola, a escola ainda continua sendo o espaço privilegiado para que a educação formal aconteça. Então, a importância da escola nesses dados. E quando a gente vai fazer a observação de sala de aula, a gente vai encontrar uma série de outros dados. Já está com quanto tempo? Terminou? 5. Não tem que saber, né? Então, olha, ligeirinho, dos 27 professores que a gente foi visitar as salas de aula, a gente vai ver que os recursos mostram, em todas as escolas, nas 3, que existe uma boa estrutura física e material. A funcionalidade desse material, o peso e a quantidade dos móveis, quase não interfere na prática pedagógica. Mas, na maioria, os materiais, eles ficam dispostos apenas para o professor. Não, o aluno pouco acesso tem. A comunicação, a gente percebeu nas 3 escolas, um predomínio da comunicação impositiva. Isso quer dizer que o aluno pouca voz tem, mas ele é reflexivo e é super prático e ativo na hora de ensinar. Daí, na relação professor-aluno, na escola 1, continua esse predomínio da voz do professor, embora houvessem momentos de descontração. Na escola 2, houve um predomínio das estratégias de ensino, que também estão com o professor como o primeiro, né, responsável ali por essa comunicação, e também na escola 3, o predomínio da figura do professor. Daí, outro dado. Opa! Acabou? Foi tão rápido. Então, o que a gente quis colocar é o seguinte: nós temos estudado e feito as correlações entre os dados que nos trazem o CHAEA sobre os estilos de aprendizagem, priorizando essa questão do estilo reflexivo, pensando mais sobre ele, nessa diferença que o professor, quando ele fala dele em sala de aula, coloca que ele já é muito mais ativo, muito mais prático, né? E o que significa essa diferença? O que esses dados estão nos dizendo em relação também a todos os outros instrumentos? Então, nós temos levado isso para os professores e feito muito a pergunta que o Dr. Domingos sempre nos diz. E depois dos estilos, o que vem? E a gente tem colocado, depois da formação continuada, o que é preciso. E a gente tem oferecido uma continuação em termos de supervisão para essas escolas, o envolvimento desses professores no nosso grupo de estudo, e isto tem feito com que os professores tenham se mobilizado, né, para que eles percebam algo que está tão difícil e que o professor Marco Silva hoje falou para nós. Parece que está faltando aquela capa aonde o professor se sinta autor da sua prática. Então, eu ainda consigo falar sobre coisas que eu acredito serem politicamente corretas, mas na hora disso se converter em prática, a gente vê que ainda existe uma lacuna bastante grande. E então, acredito sinceramente que um dos grandes movimentos a serem feitos é mais inversão, é mais cursos, né, de formação continuada para os nossos professores, porque realmente existe uma carência não só dessa oralidade, grandes eventos, mas que efetivamente entre os seus próprios pares se discuta mais, né, sobre as minhas crenças, sobre realmente aquilo que me dá, que eu tenho facilidade na hora de sala de aula e aquilo que é um grande desafio. Eu acredito que o encontro entre os pares é um bom caminho para que esse professor, né, perceba isso, que esse grande autor de vocês, Fernando Pessoa, diz lá: minha alma é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tangem e rangem, cordas e
tímbalos e tambores dentro de mim. Eu só me conheço como uma sinfonia. Acho que a gente precisa agora descobrir quais são os instrumentos que fazem parte da nossa sinfonia. Obrigada, gente.